Emocionante descoberta. Milionário revela cena tocante de faxineira e sua filha no chão frio rosa, com suas mãos calejadas e suadas. Pasmem, transformava o saguão de um luxuoso edifício no coração de São Paulo em um ambiente livre de sujeira e desordem. Sua rotina começou antes do sol nascer e, mesmo exausta, ela não deixava que a pressão a derrubasse. O que realmente a mantinha de pé era o brilho nos olhos da filha, Ana, uma garotinha de 10 anos que sonhava alto. Um dia, mamãe, eu quero ser médica, dizia Ana, cheia de esperança. Rosa sorria, cheia de orgulho, e a encorajava, estude, filha. O amor e o esforço trazem recompensas. Após um dia de trabalho, Rosa voltou ao seu pequeno e frio apartamento. No chão gelado, ela se deitou ao lado de Ana, envolvendo-a com seu cobertor surrado. A cena era de um amor absoluto, mesmo em meio à luta diária. Mas a fragilidade de suas condições a assombrava. Carlos, o rico empresário que dominava a companhia onde Rosa trabalhava, olhou pela porta entreaberta e ficou paralisado. A mãe que, com tão pouco, entregava tudo à sua filha sem pensar duas vezes. Ele que tinha tudo e, muitas vezes, não valorizava nada. Ao ouvir Rosa falar sobre a importância da perseverança, Carlos foi tomado por uma onda de desconforto, refletindo sobre seus próprios privilégios. Quantas vezes eu passei por cima de outros para alcançar o que eu queria, pensou ele, seu coração pesado. A conversa deles, uma lição de dignidade e amor, abriu as portas de sua consciência como um soco no estômago. Rosa era mais rica em valores do que ele jamais poderia imaginar. Naquela noite, Carlos saiu do escritório. Ao caminhar pelas ruas frias e movimentadas de São Paulo, cada rosto que passava parecia contar uma história. Ele não enxergava os rostos antes, eram apenas parte do cenário. Agora, cada um deles trazia consigo uma vida, uma luta, um sonho. A imagem de Rosa e Ana não saía de sua mente, era um contraste gritante com suas festas e reuniões intermináveis. No dia seguinte, ele sentiu necessidade de fazer algo. Falou com sua assistente sobre iniciar projetos sociais, e ali, mal sabia que estava pronto para mudar sua trajetória. Mas confrontar Rosa, uma mulher que personificava a força, era um desafio. As palavras estavam na ponta de sua língua, mas ele havia se esquecido do sentimento por trás delas. Essa verdade estava entorpecida por seu mundo superficial. Quando finalmente se encontrou com Rosa no elevador, uma mistura de coragem e nervosismo preenchia o espaço. O olhar dela tinha uma força magnética, e ao dizer foi, a dignidade dela o deixou sem palavras. Ele queria mudar o destino dela e de Ana, mas as palavras que saíam de sua boca pareciam insignificantes diante da imensidão daquela luta. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Um disparo no seu celular interrompe o que poderia ser um momento transformador. Carlos hesitou entre o compromisso e a oportunidade. O olhar de Rosa começou a brilhar, mas ele estava preso entre seu mundo de privilégios e o desejo de mudar. O que ele faria, então? Estava prestes a decidir o destino de duas vidas com uma única frase. O que a vida tinha reservado para Rosa e Ana? A expectativa pairava no ar, intensa e quase palpável. O celular continuava vibrando insistentemente, e Carlos, ainda paralisado, encarava Rosa como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Ele podia sentir o peso da indecisão, uma mistura de medo e responsabilidade. O toque agudo parecia ecoar na sua mente, uma chamada para entrar novamente no seu cotidiano superficial ou para abraçar algo que poderia mudar o rumo de vidas. Rosa, percebendo a tensão no ar, quebrou o silêncio. Está tudo bem? Perguntou, sua voz suave como um sussurro nas últimas luzes do dia. Aquela pergunta simples fez Carlos perceber que, naquele momento, era ela quem se importava. Ela, que se levantava todos os dias com um sorriso,
mesmo quando os pés descalços a congelavam no chão gelado. Ele desviou o olhar, frustrado, e solou: desculpe, eu deixei o trabalho me distraírem. Ao falar, o vazio dentro de si aumentava. Era como se ele estivesse se perdendo em meio às promessas de um mundo que nunca lhe troubera verdadeira satisfação. Com um profundo suspiro, decidiu por um impulso. Esse era o momento crucial. Não poderia deixar a oportunidade escapar. Na verdade, ele começou, hesitante: eu tenho pensado em iniciar alguns projetos para ajudar pessoas como você. Para mudar a vida de quem luta. As palavras saíram com dificuldade, como se estivessem travadas dentro dele há tempo demais. Ele a observou, tentando captar a expressão de Rosa. O que deveria ter sido uma declaração grandiosa soou quase vazio para ele mesmo. Rosa inclinou a cabeça, sua expressão era de surpresa e curiosidade. Projetos? Como assim? Sua reação o encorajou. Ele sabia que deveria seguir em frente, não podia parar agora. Eu trabalho numa fundação que quer ajudar pessoas a terem acesso à educação, à saúde, e projetos de capacitação. Eu pensei que poderíamos encontrar uma forma de trabalhar juntos. As palavras dançaram no ar, mas na mente de Carlos, todo o ambiente permanecia em um silêncio pesado. Estava tão imerso nesse momento que não percebeu as lágrimas nos olhos de Rosa. Você queria me ajudar? A nós ela parecia atordoada, como se estivesse recebendo uma luz inesperada na escuridão de sua rotina diária. O giro de sentimentos no coração de Carlos o surpreendeu. Ele estava apenas tentando fazer a coisa certa, mas a genuína esperança que brilhava nos olhos de Rosa o atingiu com um novo entendimento. Por um instante, ele sentiu que poderia ser mais do que um empresário bem-sucedido, poderia se tornar um verdadeiro agente de mudança. Sim, Rosa. Eu quero. Quero ajudar você e Ana a realizarem seus sonhos, ele disse, agora mais firme. Rosa respirou fundo, absorvendo cada sílaba. Ela teve uma visão onde o futuro não parecia tão sombrio, onde sua filha poderia realmente ser médica, como sonhara. Mas conforme o diálogo prosseguia, uma sombra de dúvida começou a pairar sobre Carlos. Ele percebia que tentar ajudar não significaria apenas abrir portas. A mudança exigiria transformação interna, ele precisaria se enfrentar e lidar com seu passado, suas falhas e os traumas que havia ignorado. Rosa captou a hesitação em suas palavras. Você não precisa fazer isso por pena, Carlos. Nós não queremos caridade. Queremos oportunidades. Seu tom era firme, e isso o atingiu profundamente. Ele se deu conta de que sua ajuda não seria uma solução mágica, mas sim um envolvimento genuíno em transformações que exigiriam esforço de ambas as partes. A conversa continuava, mas o peso daquela percepção permeava cada palavra. No fundo, Carlos sabia que não estava apenas mudando a vida de Rosa e Ana, ele estava começando a mudar a sua própria vida. O que acontecerá quando as verdades e os medos do passado dele se esbarrassem no desejo de um futuro mais justo e humano? O clima na sala tornou-se elétrico, carregado de emoções intensas. E foi nesse calor humano que Carlos percebeu que não estava apenas em jogo a vida de Rosa. Era o seu próprio destino que estava sendo desafiado. O que mais se revelaria nesse novo caminho? E Carlos estava preparado para enfrentar seus próprios fantasmas por amor à mudança? Carlos sentiu o coração pulsando forte dentro do peito quando as palavras de Rosa ecoaram em sua mente. Ela não queria caridade, mas oportunidades. Aquela clareza o atravessou como um raio. Ele percebeu que, além de ajudar Rosa e Ana, precisava confrontar suas próprias verdades. Era uma chama ao mesmo tempo assustadora e cativante. É isso, então? Ele começou, com a voz trêmula. Precisamos encontrar um jeito de criar essa oportunidade juntos. Não posso fazer isso sozinho. Ao olhar nos olhos de Rosa, viu que ela estava tão fragilizada quanto esperançosa. A força dela o inspirava. Claro, Carlos. Mas como? Rosa questionou, o olhar agora profundo e penetrante. Carlos ponderou por um instante. A ideia de compartilhar suas experiências, dolorosas e transformadoras, começou a tomar forma em sua mente.
Podemos organizar encontros oficinas, algo que una nossas habilidades e crie um espaço seguro para compartilhar e aprender a cada palavra. Carlos se sentia mais confiante, mas a responsabilidade ainda pairava como uma sombra. Ele não queria falhar. Mas ao mesmo tempo, uma chama acendia dentro dele, a certeza de que aquilo poderia ser um grande passo. E se começássemos com um pequeno grupo aqui na comunidade? Um projeto de mentoria? Ele sugeriu, contemplando o impacto que isso poderia ter. Rosa assentiu lentamente, os olhos brilhando. Isso poderia fazer a diferença. As pessoas precisam de apoio e alguém que as escute. O ar estava carregado de esperança. Eles passaram a discorrer sobre ideias, esquematizando formas de fazer aquele projeto sair do papel. Era encantador ouvir Rosa se animar e falar sobre suas vivências, suas aspirações de um futuro melhor para Ana. Os desafios e as vitórias se entrelaçavam nas palavras dela, e Carlos se sentia cada vez mais conectado à realidade dela. Mas no fundo, uma dúvida não o deixava. Como alguém imerso em sua vida privilegiada poderia compreender de verdade? Um grito interior parecia ressurgir, e se você falhar de novo? Lutava contra a determinação que crescia em seu coração. Mas ao olhar para Rosa, o sorriso esperançoso dela o fez perceber que, pela primeira vez, ele queria realmente arriscar. Quando chegou ao fim da conversa, ambos estavam exaustos, mas iluminados. Era uma espécie de renovação que irradiava em cada esquina do ambiente. Eles estavam sendo guiados por uma energia que ultrapassava os desafios, como se um novo propósito se formasse entre eles. A conexão entre os dois ia além de palavras, estava nas lágrimas que umedeciam as bochechas de Rosa, na fé que parecia transbordar de seu ser. Carlos sabia que ali não se tratava apenas de ajudá-la, mas de aceitar cada fragilidade sua. Quando ele sorriu, não foi só um gesto, foi um compromisso silencioso. Então, vamos fazer isso! Disse ele finalmente, com uma coragem até então desconhecida. Rosa se inclinou para a frente, a emoção a quase sufocando. Obrigada, Carlos. Você tem ideia do que isso significa para nós? Num fogaréu de sentimentos, Carlos sentiu uma onda de gratidão inundar seu ser. Mas, enquanto as promessas e escolhas se construíam ali, um pensamento o golpeou. E se as suas intenções fossem subestimadas? Um novo desafio para dentro de seu ser surgia, suas fraquezas se expondo. À medida que a conversa evoluía, um celular tocando ao fundo trouxe Carlos de volta à realidade. Era uma mensagem de sua equipe de trabalho, um lembrete de seu mundo corrido e superficial. O que aconteceria se ele decidisse realmente dar as costas àquele estilo de vida? Estaria disposto a abrir mão do conhecido para mergulhar no desconhecido e acolhedor? A vida continuava se desdobrando, e Carlos percebeu que a fronteira entre o seu caminho e o de Rosa estava se confundindo. No fundo, havia uma certeza, as escolhas estavam apenas começando, e cada passo poderia levá-lo a lugares novos e inesperados. O que realmente significaria descobrir quem ele era enquanto tentava ajudar os outros? Uma nova fase estava prestes a se desenrolar, e Carlos sentia que a verdadeira transformação ainda estava por vir. A luz fraca da manhã filtrava-se pelas janelas, iluminando a modesta sala onde Carlos e Rosa se encontraram. A atmosfera parecia uma pintura feita de esperanças renovadas e incertezas. A cada ideia que surgia, Carlos se sentia mais envolvido, mais parte do mundo de Rosa. Era uma mistura poderosa de emoção e determinação. Talvez devêssemos começar conversando com a comunidade, sugeriu ele, a voz firme, mas o coração acelerado. Podemos fazer uma reunião para explicar o que queremos propor. Se os outros se sentirem tocados, quem sabe isso não cresce? Rosa sorriu, um brilho nos olhos que parecia refletir o novo propósito que também crescia dentro dela. Você realmente acredita que dá para transformar isso em algo grande? Ela parecia duvidar, mas ao mesmo tempo, a esperança iluminava seu semblante. Sim. Precisamos mostrar a eles que não estão sozinhos. Que podemos nos apoiar. Vamos encontrar força nas experiências de cada um. E isso pode ser tão poderoso. A convicção de Carlos continuava a crescer, mas a insegurança ainda estava ali, sussurrando dúvidas em sua mente. Juntos, eles começaram a fazer anotações.
O papel tomava forma com ideias e planos. Mencionaram a tristeza que muitos enfrentavam em suas vidas cotidianas e como uma rede de apoio poderia mudar tudo. Nessa dança de discussões, Carlos notou detalhes que antes lhe escapavam. A maneira como Rosa passava a mão pelo cabelo, nervosa, quando falava de Ana. O amor e a preocupação se entrelaçavam nas palavras dela, e isso tocava profundamente. Enquanto o tempo corria, ele escapuliu à preocupação, ouvindo-a falar sobre a importância do aprendizado mútuo. As histórias de vida que moldavam a comunidade pareciam pulsar em sintonia com o que Carlos estava tentando construir ali. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente, e se eles criassem um espaço não só para ensinar, mas também para aprender com aqueles que estariam dispostos a compartilhar? E se tudo isso se tornasse uma troca? Um lugar onde todos possam se sentir livres para ensinar e aprender juntos? Ele sugeriu, sua voz carregada de empolgação. Seria incrível um mercado de ideias e experiências. As pessoas poderiam falar sobre suas lutas e conquistas. Rosa vibrava com a ideia, mas Carlos não pôde deixar de notar a sombra de dúvida que ainda pairava. Poderiam os outros se abrir? E se suas vulnerabilidades fossem expostas de uma forma que os machucasse ainda mais? A cada momento que passava, Carlos se lembrava da mensagem que receberá mais cedo. O mundo do trabalho, dos números e das metas era distante agora, quase como um eco de uma vida que ele não queria mais apenas tolerar. Esse sentimento o fazia sentir-se leve, ao mesmo tempo em que um peso se aninhava em seu estômago. O que ele sacrificaria para essa mudança? A conversa continuou, mas as palavras tornavam-se menos importantes à medida que a emoção crescia. Não se tratava mais apenas de um projeto, era uma transformação que se iniciava dentro de Carlos e Rosa, algo que poderia ressoar bem além de suas vidas individuais. As promessas, as risadas e até as lágrimas trocadas eram um pacto que os unia, e novos desafios estavam no horizonte, prontos para serem enfrentados. Quando o dia começou a se despedir, Carlos sentiu um chamado crescente, uma mistura de medo e ansiedade. Ao olhar para Rosa, ele percebeu que a seiva daquela nova vida estava começando a brotar, pulsando como seu próprio coração. Mas o que aconteceria quando a realidade se impusesse e as dificuldades aflorassem mais tarde? E se eles não conseguissem alcançar todos que precisavam? Essa dúvida ficou pairando no ar, especialmente quando ele decidiu que não poderia voltar atrás. Era hora de dar o primeiro passo para esta nova jornada. E, enquanto ele olhava nos olhos de Rosa, uma certeza se firmou: eles não estariam sozinhos, porém, a batalha real ainda estava por vir. Vamos fazer isso acontecer, proclamou Carlos, com uma determinação que ecoou como um grito silencioso entre eles. Mas uma ansiedade se instalou. O que o mundo lá fora diria sobre o que eles estavam prestes a criar? Carlos e Rosa estavam prestes a desbravar um caminho repleto de emoções, mas a sala ainda ecoava as dúvidas que eles carregavam. Com a energia da conversa ainda vibrando, Carlos rompeu o silêncio. E se fizermos um convite aberto? Pode ser apenas um encontro, um café da manhã simples para começar. Sim. Um café onde, além de comer, as pessoas possam compartilhar suas histórias. Pode ser o gatilho que precisamos, disse Rosa, com um entusiasmo que contagia qualquer um ao seu redor. Naquela manhã, o cheiro forte do café misturava-se ao do pão quentinho que Rosa acabará de assar. Foi um esforço coletivo, cada detalhe importava. Eles montaram mesas simples na varanda, decoradas com flores do campo que a vizinha gentilmente havia trazido, simbolizando a beleza da simplicidade unida. No dia da reunião, o sol brilhava, iluminando o calor que envolvia a pequena comunidade. Carlos e Rosa estavam nervosos. Olharam um para o outro, e, naqueles olhos, encontraram coragem. Funcionou. As primeiras pessoas chegaram, carregando mais do que apenas sorrisos, trouxeram suas histórias, suas vidas em forma de experiências. Uma mulher de olhar cansado, mas forte, se apresentou como Maria. Ela contava sobre as noites em claro, limpando casas para garantir que sua filha tivesse um futuro melhor. A tristeza misturava-se com a esperança em sua voz, e todos a ouviam com atenção. Os relatos de Maria ecoavam os de outros presentes, que se revezavam para compartilhar suas lutas e conquistas. Enquanto isso,
Carlos observava Rosa, que se movia entre os convidados, ouvindo cada um cuidadosamente, com empatia genuína. Ele percebeu que a sala pulsava com uma energia renovadora. As lágrimas surgiam, não apenas de dor, mas também de identificação e apoio. As experiências de cada um começavam a se entrelaçar, e uma rede invisível de conexão se formava ao redor deles. Carlos se levantou, sentindo a necessidade de compartilhar algo. Olha, eu não sei o que vai acontecer depois, mas quero que saibam que estamos juntos. O que vimos aqui hoje nos mostra que a força de cada um de vocês é imensurável. E estamos aqui para nutrir isso, disse ele, com a voz embargada. A tumultuada sala se calou por um instante, até que aplausos suaves começaram, crescendo como uma onda. Rosa, com lágrimas nos olhos, tomou a mão de Carlos, apertando-a, silenciosamente agradecendo pelo apoio. Mas logo, aquela magia foi quebrada por uma batida na porta. O presidente da Associação de Moradores, um homem conhecido por ser rigoroso e cético em relação a quaisquer iniciativas externas, entrou. Sua presença causou um misto de receios e inseguranças. O clima que antes estava leve tornou-se tenso. É tudo isso que estão planejando? Ele disparou, com a voz grave, fazendo todos se virarem lentamente em direção a ele. A sala ficou em silêncio, e é claro que a dúvida pairava no ar. Rosa e Carlos trocaram olhares, a determinação em seus corações não poderia se deixar abater. Carlos respirou fundo, pronto para se defender. Mas ele sabia que a descontração dos que estavam ali nessa manhã tinha que prevalecer. Ele se adiantou. Sim, estamos começando algo. E queremos que a comunidade faça parte disso, que nós todos façamos parte. Para nós, isso não é apenas uma reunião. É um recomeço. Os olhos do presidente brilhavam com uma mistura de incredulidade e uma ponta de curiosidade. Mas o que mais impressionou a todos foi a força coletiva de um grupo que, junto, tornou-se muito mais alto do que antes. O clima voltava a aquecer, mas a próxima reação estava nas mãos de uma única pessoa. O que aquele cético iria dizer? Eles estavam prontos para ouvir. As palavras dele poderiam mudar tudo. A comunidade estava nervosa, mas a expectativa estava no ar. A dúvida ainda persistia para Carlos e Rosa. Depois de todo o apoio que começaram a construir, será que teriam realmente o que é necessário para mudar as coisas para melhor? O presidente da associação franziu a testa, observando a energia que emanava da comunidade. O silêncio estava carregado de expectativa. Os olhares estavam fixos nele, esperando por uma resposta. Para muitos, era a última tábua de salvação. Carlos e Rosa seguravam a respiração, a tensão tornava-se palpável. Eu não esperava encontrar tanta gente aqui, ele começou, a voz grave contradizendo a suavidade do momento. Não estou aqui para desmerecer suas intenções. Mas precisam saber que não é fácil. Ele fez uma pausa, sua expressão se suavizando lentamente. Esta comunidade tem suas feridas profundas, e vocês estão prestes a abrir algo que, se não for tratado com cuidado, pode se transformar em um grande abismo. Os corações de Carlos e Rosa aceleraram. O que ele diria a seguir? A sala inteira parecia prender a respiração. A imagem de Maria e sua luta contra a realidade se tornou ainda mais forte, como se todos pudessem senti-la ali, ao lado deles. Mas, continuou o presidente, eu vejo que há um amor verdadeiro entre vocês. Um murmúrio de esperança cresceu na sala. É preciso ter coragem para se expor, para compartilhar suas dores e seus sonhos. E eu vejo que vocês estão fazendo isso. Outro momento de pausa, desta vez bem mais longo, enquanto ele olhava ao redor, examinando os rostos que o cercavam. Deixe-me pensar, talvez possa ajudá-los. A confiança brotou repentinamente na sala, como flores que desabrocham ao toque do sol. O presidente parecia hesitar, mas ao mesmo tempo, uma faísca de curiosidade queimava em seus olhos. Estou disposto a participar deste café, a ouvir mais histórias, a talvez até ajudar no que for necessário. Mas, tudo isso depende de vocês. Carlos e Rosa trocaram olhares emocionados, a determinação deles renascia. Aquela poderia ser a oportunidade que estavam esperando.
A sala parecia um pouco mais luminosa, como se o peso do ceticismo começasse a desvanecer. Logo, alguém da multidão se manifestou. E se levarmos o café para as casas das pessoas que não puderam vir? Podemos fazer algo maior, algo que alcance mais corações. Outra pessoa já estava se levantando, contagiada pela ideia. Podemos criar um mural com as histórias. Um espaço onde todos possam escrever o que sentem e aprender uns com os outros. Um fervor de ideias encheu a sala. A energia, anteriormente tensa, agora borbulhava. Carlos sentiu que algo estava mudando. Aquela corrente de apoio e criatividade poderia levar a comunidade a um lugar realmente novo. Enquanto todos conversavam e riam, Rosa se aproximou de Carlos. Você acha que estamos prontos para isso? O que acontece se as histórias que ouvimos hoje nos revelam mais do que esperávamos? E se algumas delas forem difíceis demais de carregar? Carlos olhou nos olhos dela, um pouco apreensivo, mas cheio de esperança. Precisamos enfrentar tudo isso juntos. Somos mais fortes assim. A conversa fervilhava, e a sala estava viva, cheia de ideias e novas promessas. Mas, uma sombra ainda pairava sobre eles. Algo dentro de Carlos o incomodava. E se o que estava por vir não fosse apenas compartilhar histórias, mas também encarar verdades dolorosas? No fundo, ele sabia que algumas histórias não eram só contos, eram gritos de socorro. Ele olhou para Rosa, com um arrepio na nuca. E se o que descobrirmos nos fizer mais mal do que bem? Ouvindo o eco daquela pergunta, o clima de festa se transformou em uma reflexão silenciosa. A empolgação só reforçava uma realidade que poderia ser difícil de lidar. O que mais essas histórias poderiam revelar? E até onde eles estariam dispostos a ir? A resposta estava mais perto do que pareciam perceber, e os próximos passos poderiam levá-los a um território desconhecido, onde as feridas da comunidade se mostrariam mais profundas do que esperavam. Os murmúrios na sala diminuíram gradualmente, dando lugar a um silêncio conivente. A expectativa estava no ar, e cada um se perguntava qual seria o próximo passo. As ideias fervilhavam, mas o receio pairava como uma nuvem cinzenta sobre a comunidade. Carlos e Rosa sentiram a fragilidade daquele momento. O brilho da esperança ainda ressoava, mas a dor invisível parecia querer se infiltrar. Carlos tomou a palavra. Vamos fazer isso. Vamos nos reunir e escutar essas histórias, mas sempre com cuidado, com o coração aberto. Ao pronunciar essas palavras, um misto de alívio e apreensão tomou conta dele, só o tempo diria se estavam prontos para o que viriam a ouvir. Os olhos brilhantes de Rosa encontraram os dele, e ela fez um gesto de concordância. É isso mesmo. Juntos somos mais fortes. Mas precisamos de um espaço seguro, onde todos se sintam à vontade para compartilhar, mesmo as histórias mais difíceis. Nesse instante, o presidente da associação, que ainda observava a cena, se aproximou. Posso oferecer a sede da associação. O espaço é pequeno, mas acolhedor. E podemos fazer algumas melhorias para que se torne um ambiente mais confortável. Assim que ele falou, um sentimento de união se espalhou. Aquela proposta era um símbolo de apoio. Cada canto da sala começava a vibrar com uma nova energia. O café não seria apenas uma forma de reencontro, tornaria-se um bálsamo para as feridas abertas. A ideia de um mural foi rapidamente animada entre eles. Escrever, desenhar, compartilhar pequenas e grandes histórias, tudo isso construiu uma ponte entre o passado e o futuro. Risos e conversas ganharam força, e, logo, pessoas começaram a se levantar, compartilhando suas experiências. Uma voz familiar se destacou. Lembro da Dona Maria, disse uma senhora. Ela sempre foi um exemplo de força, apesar das dificuldades seu olhar se perdeu na distância, perdido em lembranças. Outra voz se fez ouvir, e eu, que sempre a vi varrendo as ruas, nunca parei para pensar na vida dela. Era como se ela estivesse invisível, até hoje. As palavras pareceram ecoar, desnudando verdades que há muito estavam escondidas. Carlos hesitou, mas então propôs. Vamos gravar essas histórias. Criar um documentário. Podemos mostrar ao mundo o que acontece aqui e dar voz a quem nunca teve.
Rosa sorriu, a energia na sala se intensificava. Aquela ideia parecia pulsar nas veias de todos. O clima, no entanto, mudou. O que começara como um momento de euforia logo foi acompanhado por uma vulnerabilidade crescente. A menção de Dona Maria despertou não só lembranças, mas uma onda de emoções. Alguém sussurrou: e se a gente perder o controle? E se algumas histórias forem mais do que podemos suportar? No rosto de Carlos, essa preocupação se reflete como um imã, atraindo a dúvida coletiva. Maria, a faxineira que tantas vezes vira somente com seu mops em mãos e seu sorriso desgastado, tornou-se um símbolo daquela conversa. Nela, todos viam a luta de suas vidas. Mas refletir sobre isso exigiria coragem. Decidir escutar significava também confrontar as dores enterradas. A sala, repleta de pessoas, respirava pesadamente diante dessa nova percepção. Logo, a energia voltou a mudar quando um rapaz levantou a mão, um misto de insegurança e determinação no olhar. Eu quero compartilhar a história da minha mãe. Trabalhou muito para me dar o que eu tenho. Nunca falei sobre isso com ninguém. O entusiasmo dissipou-se novamente, dando espaço para um silêncio carregado de emoção, enquanto os olhares se voltavam para ele. A história dele poderia ser uma revelação, um novo marco para todos. Carlos então respirou fundo, percebendo que aquele era um momento decisivo. Como transformar dor em força coletiva? Aquela sala não seria mais apenas um espaço físico, mas o palco de um renascimento. Mas a pergunta que ficou rondando era: até que ponto estariam dispostos a ir para carregar as histórias de cada um? O que aconteceria quando as verdades começassem a se desenrolar? As luzes se apagaram lentamente, e todos esperavam. Em silêncio a próxima história. A sala parecia encolher ao redor do rapaz, que agora estava em pé, nervoso. Os olhos de todos estavam fixos nele, prontos para mergulhar em suas memórias. Carlos sentiu uma pressão crescente em seu peito. Aquele pensamento de que estavam prestes a tocar em feridas abertas o deixou inquieto. Mas também havia algo mais profundo, uma curiosidade, uma expectativa pelo que vinha a seguir. Eu sempre admirei minha mãe. Ela fazia o que fosse necessário para sustentar a gente, começou o jovem, as palavras ainda entrecortadas. Ela acordava antes do sol e voltava quando já estava escuro, sempre com um sorriso, mesmo quando tinha passado o dia limpando as casas dos outros. Nunca me deixou sentir a dureza da vida. O silêncio era intenso, como se as paredes estivessem absorvendo cada palavra. Todos sentiram um laço se formar entre eles, um eco daquela luta comum, da coragem que muitos haviam enfrentado em suas vidas. Cada frase contava não só a história de uma mulher, mas a história de tantas outras que existiram nas sombras da cidade. O chão da casa dela era frio, mas nós sempre tínhamos a mesa posta, continuou, agora com um fio de emoção na voz. Uma vez, eu vi ela chorando sozinha no quarto. A porta estava entreaberta. Ela acreditava que eu não a via, mas vi. Foi a primeira vez que percebi que até as mais fortes têm suas fraquezas. A fragilidade em suas palavras tocou a todos. Olhos se umedeceram, e sussurros surgiram como pequenos ventos nos cantos da sala. A sala não parecia mais um espaço pequeno, tornara-se um templo de vulnerabilidade e conexão. Carlos notou que Rosa segurava a mão de uma mulher ao lado, ambas trocando olhares que revelavam um entendimento profundo. Ela trabalhava e estudava ao mesmo tempo, e foi assim que eu consegui entrar na faculdade. O jovem prosseguiu, a voz firme agora. A gente não tinha muito, mas ela sempre me dizia que o amor e a educação eram as coisas que ninguém poderia tirar da gente. As palavras dele pairaram no ar, transformando o clima da sala. Aquelas histórias não eram apenas sobre lutas. Eram sobre amor, resiliência e pérolas de luz que brilhavam na escuridão. Mas então, algo mudou. Quando o rapaz terminou, ele olhou para Carlos, um brilho intenso de emoção em seus olhos. Por que não fizemos isso antes? Esse momento, essa troca, faz tudo parecer mais leve. Queria que todos soubessem a história da minha mãe. Quero que ela saiba que eu vejo o quanto ela se sacrificou. Nesse instante, um calor percorreu a sala. Carlos percebeu que a alegria daquela partilha também carregava uma responsabilidade.
Como dar voz a histórias que carregavam tanto peso? E como preservar a fragilidade que cada um ali equiparava? A ideia de um documentário não parecia mais uma simples gravação, mas uma missão para a verdade. Precisamos encontrar uma forma de contar isso, mas com cuidado, Carlos falou, a voz impregnada com a determinação de quem sabe que o que está em jogo é maior do que ele imagina. Devemos criar um espaço reverente e seguro, onde toda história pode ser ouvida e honrada. As cabeças começaram a acenar em assentimento, e novas vozes se erguiam entre murmúrios. Mas, ao mesmo tempo, o peso da decisão pairava na atmosfera. Aquela sala havia se transformado em um campo de batalha, onde a luta não era apenas por reconhecimento, mas por um bem maior, a cura e a transformação de um povo. De repente, um novo impulso surgiu entre os presentes. Rosa se levantou, dando passos determinados até o centro da sala. E se a gente fizesse algo mais? E se começássemos, agora, a escrever essas histórias, não só para gravar, mas para nós mesmos? Quando as palavras dela se espalharam pelo ambiente, uma série de mãos se levantou. Histórias estavam prestes a ecoar, mas como garantir que a história de uma não eclipsasse a da outra? A preocupação persistia e a curiosidade se agitava. Quais seriam as consequências daquela união? O que cada um estava disposto a revelar e a suportar? A luz fraca da sala começou a adquirir uma nova vida. Como? Se todos ali sentissem a força daquele momento. Mas a sombra da incerteza ainda pairava, criando uma dança complexa entre esperança e receio. Entrelaçados por histórias e verdades, o que aconteceria quando os laços se tornassem mais profundos do que esperavam? As vozes começaram a se misturar. A primeira frase havia sido dita, mas o próximo passo logo seria revelado. O clima na sala estava denso, quase palpável. As palavras de Rosa ecoavam na mente de todos, como uma convocação para algo maior do que cada um individualmente poderia imaginar. Carlos, sentindo a energia pulsante ao seu redor, decidiu que esse poderia ser o momento perfeito para dar um passo à frente e não deixar a oportunidade passar. Que tal começarmos agora? Cada um de nós tem uma história que vale a pena ser ouvida, sugeriu, a voz ainda tremulante, mas agora com uma confiança crescente. Ele olhou em volta e viu olhares de incentivo, outros ainda hesitantes, mas todos prontos para se conectar. O jovem que tinha falado sobre sua mãe primeiro levantou a mão novamente. Eu quero contar mais, posso falar de novo? Seus olhos brilhavam de emoção. Tem tanto mais que eu guardo. Claro! Carlos respondeu, um sorriso se espalhando pelo rosto. Esse é o espaço para isso. Vamos aproveitar! Enquanto o rapaz retomava a palavra, mais histórias começaram a surgir de repente, uma após a outra, como se um espaço sagrado se abrisse no coração de cada presente. A sala se tornará um círculo onde a vulnerabilidade e a força se encontravam, cada um compartilhando fragmentos de suas vidas, como se fossem pérolas preciosas. Minha avó também viajava longe para trabalhar em casas de pessoas que nem conhecia e ela sempre voltava com algo para a gente comer, mesmo que fosse só uma fruta. Uma mulher mais velha começou, sua voz embargada. Ela dizia que a esperança é como uma planta. Se a gente cuida, ela cresce. As palavras a seguir eram sinceras, cada história entrelaçada com os sorrisos e lágrimas que ali surgiam. Rosa fez questão de anotar tudo, como se aquela fosse uma missão inadiável. Mas à medida que os relatos iam se acumulando, as incertezas voltavam à tona. O que aconteceria quando todas essas histórias se juntassem? E mais importante, como cada um lidaria com seus próprios fantasmas ao revisitar memórias tão profundas? Estamos aqui, tão unidos, mas como podemos garantir que nenhum de nós se sinta sobrecarregado? Perguntou um homem, sua voz trêmula e cheia de cuidado. O silêncio que se seguiu foi pesado. A sala parecia um organismo vivo, respirando dificuldades, dores, mas também esperanças. Carlos sentiu o seu coração disparar. Era um dilema real, uma sombra que poderia ameaçar tudo o que estavam construindo. Talvez devamos criar regras um dia, para que todos se sintam respeitados e seguros, sugeriu. Sua mente pulava de um lado para o outro, buscando uma forma de equilibrar aquelas emoções intensas. Uma onda de concordância tomou conta do grupo.
Todos se comprometeram a ouvir uns aos outros, a respeitar quando alguém estivesse se sentindo vulnerável demais. Um contrato emocional invisível se formou naquele instante. Esse também era um momento de transformação, não só para o documentário que Carlos sonhava, mas para a cura que cada um buscava nas suas experiências. Enquanto conversavam, as vozes se tornavam um sopro de vida. Mas, de repente, um garoto, talvez de 12 anos, interrompeu a discussão. Sua expressão era determinada, e seus olhos brilhavam com uma mistura de coragem e medo. Eu não quero que as histórias sejam só palavras. Quero que elas se transformem em algo mais. Algo que ajude as pessoas. A sala parou. A intenção pura e a visão do jovem tocaram o coração de todos. Era a semente de algo grandioso, uma ideia poderosa que poderia levá-los a um novo nível. Mas como transformar histórias pessoais em algo que pudesse impactar comunidades inteiras? A inquietação pairava novamente, e o desejo de transformar aqueles relatos em ações concretas ressoava no ar. Cada um ali sabia que, apesar das dores, havia uma chama de esperança incandescente, pronta para ser acesa. Mesmo sem saber exatamente como, todos estavam determinados a descobrir o que cada um verdadeiramente queria fazer com suas histórias. E qual papel cada um poderia desempenhar nessa nova narrativa que estava emergindo? Além do que já haviam compartilhado, quais outras verdades ainda estavam por vir? Os encontros continuaram, dia após dia, e a sala que antes era apenas um espaço vazio se tornará um refúgio seguro. Carlos e Rosa se tornaram pilares daquela comunidade, unindo pessoas que antes eram estranhas e agora compartilhavam não apenas histórias, mas um propósito comum. Com cada relato, o tecido da confiança se reforçava. Maria contava sobre suas noites sem dormir, enquanto outros falavam de crianças que sonham alto e das lutas diárias que enfrentam para garantir um futuro melhor. Era um espaço onde cada lágrima era apreciada e cada sorriso celebrado. Eles decidiram que as histórias seriam registradas não apenas para serem vistas, mas para gerar ações. Juntos, criaram um mural comunitário onde cada pessoa poderia escrever ou desenhar o que sentia. As paredes logo se tornaram um vibrante mosaico de esperanças e lutas. Era bonito ver as palavras tomarem vida, e, em meio aos desafios, a comunidade começou a florescer. Um dia, durante uma das reuniões, o jovem que havia inspirado tantas almas levantou a mão novamente. Por que não fazemos uma apresentação? Um evento onde possamos mostrar nossas histórias e angariar apoio para problemas que a comunidade enfrenta? A proposta deixou a sala em um turbilhão de ideias e entusiasmo. A energia era contagiante. Um evento beneficente. Podemos fazer uma feirinha com comidas típicas, danças e as histórias contadas ao vivo. Gritou Rosa, empolgada. E quem sabe trazer um pouco de alegria para os nossos também. Assim, a ideia começou a tomar forma. Cada um ali dedicaria um tempo e esforço para organizar o evento. As reuniões se tornaram ainda mais animadas, pois agora havia um objetivo: criar um espaço onde as histórias se entrelaçariam, poderiam ser contadas, e quem sabe, virar uma esperança de mudança. O dia do evento seria o marco da transformação, não apenas individual, mas coletiva. Carlos liderou a equipe de organização, e embora tivesse suas inseguranças, agora tinha algo que o impulsionava, a certeza de que estava contribuindo para uma causa maior. Rosa, com sua energia contagiante, coordenava cada detalhe, envolvia a comunidade e deixava claro que todos teriam um papel fundamental. À medida que o grande dia se aproximava, a expectativa aumentava. O local escolhido era um parque na comunidade, onde famílias se reuniam e crianças brincavam. A decoração era feita com amor, os painéis eram preenchidos com as histórias e as muito esperadas borboletas coloridas, feitas pelos moradores, se espalhavam por todo o espaço. No dia do evento, o sol brilhava, e a atmosfera estava cheia de alegria. As barracas estavam variadas, comidas caseiras, artesanato feito à mão, e o mural de histórias se enchia de olhares curiosos e sorrisos maravilhados. O palco, montado com simplicidade, era o coração do evento. E quando as vozinhas começaram a contar seus relatos, a plateia se encheu, e um profundo silêncio respeitoso tomou conta do ar. O relato do jovem ressoou novamente,
e suas palavras tocaram o fundo da alma de cada um. Essas histórias não são apenas nossas, mas de todos nós. Cada luta e cada vitória é um tijolo na construção da nossa comunidade. Juntos, somos mais fortes. Mas, não foi só ele quem brilhou. Rosa compartilhou sua história, falando sobre suas batalhas, seus medos e, mais importante, seus sonhos de um futuro próspero para sua filha. As lágrimas surgiram, mas havia a sensação unificadora de que, ali, todos eram parte de algo maior. As apresentações se prolongaram, e ao final, um sentimento de unidade tomou conta. As pessoas já não eram apenas vizinhas, tornaram-se família, se apoiando e se reconectando, lado a lado, em suas relações e histórias. Como se o universo estivesse atendendo a um chamado, jornalistas começaram a aparecer, atraídos pela energia e autenticidade daquele evento. As histórias estavam germinando além das fronteiras daquela comunidade. O movimento estava se espalhando. Carlos e Rosa não apenas criaram um espaço para compartilhar, eles acenderam uma chama que poderia iluminar a cidade. E no final do dia, quando as luzes começaram a se apagar e o sol se despedia, Carlos olhou para Rosa e sentiu seu coração pulsar em harmonia com o dela. Conseguimos, não foi? Ele disse, o sorriso no rosto refletindo cada emoção que eles haviam vivido. Conseguimos, estamos apenas começando, Rosa respondeu, um novo brilho nos olhos, sabendo que os próximos passos seriam ainda mais desafiadores, mas agora, eles não teriam que dar sozinhos. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas cada um ali sabia que a unidade faria a diferença. E assim, os sons de risadas e histórias continuaram a ecoar, transformando o manto de uma vida para outra. Aquela comunidade, que antes carregava dores, agora celebrava o amor e a resiliência de sua própria história. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. A transformação e o impacto estão em suas mãos.